need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry. But baby, there ain't no mountain high, no mountain high enough. Ain't no valley low, no valley low enough. Ain't no river wide, no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Olá, bem-vindos ao Sintonizando Saúde. É sempre muito bom estar aqui com vocês. E hoje eu trouxe para conversar com vocês, ensinar muitas coisas novas para vocês, a Larissa. Larissa Dalalana Passos. Ela é enfermeira, tem formação pela Faculdade de Medicina de Petrópolis, pela FASE, né? E ela vai falar para a gente sobre uma coisa que é extraordinária e que nem todo mundo conhece, mas que já está na hora de começar a conhecer, a aprender, que é a Xantala, né? A Larissa é massoterapeuta infantil e é especialista em Xantala. Olá, Larissa, tudo bom? Olá, tudo bem? Bom, primeiro nós vamos falar para vocês um pouquinho do que é a Xantala, né? A Xantala, ela surgiu em função de uma viagem do médico francês Frédéric Leboyer. Ele fazendo uma viagem à Índia, quando ele passava pela cidade de Kerala, no sul da Índia, ele estava muito impressionado, ele tinha ido a estudos e estava muito impressionado com a pobreza, com a miséria que encontrou lá. Mas, de uma certa forma, havia muita saúde, apesar de tanta pobreza. A Índia é um país população 5 vezes maior que a nossa, e comparativamente, a nível de proporção, né, nós não temos a saúde que eles têm, né? E o que acontece? Ele, de repente, se deparou com uma cena que atingiu muito, afetou bastante ele, que foi uma mulher sentada na rua, na relva, fazendo uma massagem no seu bebê, né? Ele ficou muito impressionado com isso, não é isso, Larissa? Isso, não foi? Isso mesmo. Ele ficou muito impressionado com isso e ele começou a olhar. A troca afetiva era muito grande, ele se impressionou. A criança era uma criança extremamente saudável, né? Apesar de toda a pobreza. A moça, ela era paraplégica, né? Ela não podia andar. E mesmo assim era uma mulher saudável, a criança, uma criança também extremamente saudável. Ele entrou em contato com ela, pediu para fotografar, pediu para filmá-la, e ela ficou muito impressionada como é que aquilo era tão fenomenal para ele, que para ela era uma coisa tão comum e para o povo lá era uma coisa bastante comum. E foi assim que surgiu um livro, um filme, a Larissa vai falar sobre eles para a gente. E isso que trouxe para o mundo essa ciência que depois foi submetida a vários estudos, o que ela fazia, e se comprovou cientificamente que realmente traz resultados espetaculares. E ficou conhecida como Xantala em homenagem a essa mãe que... a gente pode passar a primeira imagem, por favor? Isso aqui a gente vai falar depois com a Larissa, a questão de formação de grupos, né? Mas esse é um grupo que já existe, porque em outros locais se dá muito valor. Isso é em Campinas, o grupo Vínculo. Essa mamãe da esquerda aí é minha nora, e esse neném da esquerda aí é minha netinha. E apesar dela já ter conhecimento de Xantala, né, a Sandra, que já esteve com vocês aqui sendo entrevistada no programa, né, ela tem inclusive formação em educação física pela Unicamp, mas mesmo assim eles se reúnem em grupos com a orientação de um profissional que vai observar, ver se está tudo legal. A gente vai ver por que essa necessidade depois, a importância da Xantala como questão não só curativa, mas terapêutica, né? Eu sempre digo e repito, criança que a mãe faz, a mãe ou o pai, isso a gente também vai falar, né, Larissa? Faz Xantala, ela é uma criança saudável sempre, não fica doente. Mas tem que ter, a gente vai ver isso, a forma certa e tal. Então, é uma sugestão que eu dei para a Larissa, a formação de grupos aqui em Petrópolis que fizessem a mesma coisa, em que as mães se juntassem com seus filhos e tivessem semanalmente uma vez. Isso seria também um suporte para durante o resto da semana, né, todos os dias fazer esse trabalho.
Na figura 2, nós vamos ter, para vocês verem quem é ele, o médico francês Frédéric Leboyer, que escreveu esse livro, Chantal, uma arte tradicional, massagem para bebês. Né? Na imagem 3, nós vamos ter o livro, né? Que é da direita é o filme e o da esquerda é o livro. Né? Vocês podem comprar os dois ou só um deles. E é exatamente o livro que ele escreveu. No decorrer do todo o livro são as fotos, né, passo a passo, da mãe, essa aí é a Chantala, né, com o seu filhote, com o seu neném. É isso? Bom, o livro, né, ele também enfatiza, você podia falar um pouquinho para a gente, dessa relação, essa interação e vínculo afetivo, não só entre mãe e filho, mas também entre pai e filho. A gente está dando uma introdução histórica aqui, umas noções básicas, porque aí depois a Larissa vai falar para a gente como funciona realmente essa questão da pele, do tônus, do diálogo tônico e tal. Mas, assim, no começo, você podia falar da tua experiência, como é que funciona essa questão de que também pode ser pai, né? Pode, com certeza. O pai também é muito importante, essa interação do pai com o filho. E até fazendo a massagem na criança. Até fazendo a massagem, vai aumentar o vínculo deles também. Vai ser uma coisa boa, né? Vai ajudar bastante. Muito bom. Nós trouxemos aqui para vocês duas frases do Frédéric Leboyer, que eu acho que é importante. Na imagem 4, nós temos essa frase que é: sim, os bebês têm necessidade de leite, mas muito mais de serem amados, receberem carinho, serem levados, embalados, acariciados, pegos e massageados. Né? Então, eu estou fazendo essa introdução para vocês verem a importância, quem tem neném em casa fica atento, ou não precisa ser um recém-nascido, não. Na verdade, os primeiros meses até um ano é muito importante, eu não sei, aí você vai colocar para a gente. Mas até depois, uma criança, né? Qual seria o tempo de aplicação da Chantala, mais ou menos? O tempo não tem idade para terminar. Né? Assim, começa a partir de 1 mês, já pode fazer a massagem, e não tem idade para terminar a massagem. Ela vai até quando a criança quiser massagem, ou até quando a atividade da mãe permitir também. E até 11, a gente vai falar sobre a Fadinha, que foi a introdutora da Chantal no Brasil. Rio de Janeiro. Ela, inclusive, ela fez massagem na filha dela até os 11 anos de idade. Então, às vezes, as crianças, quando elas percebem que é bom, né, receber a massagem, aquele toque, aquele carinho, as crianças mesmo, elas costumam pedir para a mãe a massagem. Fazer, né? Para fazer. O que pode acontecer é, por exemplo, se aumentar algumas técnicas. Existem os livrinhos do Juraci Cansado, ele foi meu professor há mais de 20 anos, Juraci Cansado. Ele é um excelente... ele, no caso, o shiatsu é quando uma outra pessoa aplica shiatsu na gente. Quando a gente mesmo faz em si mesmo, se chama Duin. E ele tem um livrinho chamado Duin para crianças. Então, o que pode se acrescentar em função das necessidades que surgem quando a criança é maiorzinha, para cada doença vai ter um ponto específico que a mãe pode fazer. No caso, o mesmo estilo de massagem, que é a Chantala, só que aí vai aplicar mais força, vai insistir mais naquele ponto. Na própria Chantala, eu tinha pensado de falar mais à frente, mas já posso falar isso, depois a gente frisa de novo. Se a mãe faz e tem um ponto que está mais dolorido, às vezes a pessoa tem tendência, por isso a necessidade de uma orientação profissional. A pessoa tem a tendência a dizer, ali está doendo, não posso tocar. É o contrário. Onde que está doído é porque a energia não está circulando como deveria. E é exatamente você usando, só que aí você vai usar mais carinho, mas carinho é uma coisa, e tem que ter decisão, tem que ter também aquele outro lado, que é a fazer com decisão, apertar o ponto. Só que você não vai apertar de uma vez, vai mais lentamente até que você conseguir atingir
a pressão necessária. Isso vai fazer com que a energia passe a circular corretamente naquele ponto e a doença que estaria se instalando não se instala, ela vai embora. Então aí eu digo e repito, criança que faz Xantala vai estar saudável, né? Fazer Xantala todo dia. Agora, você falou uma coisa, enquanto a mãe puder, eu acho que a mãe também tem que ter consciência, né, Larissa, que existe muito essa colocação, não tenho tempo, né? Então, às vezes, a mãe não tem tempo para fazer uma massagem diária no seu filho, mas vai ter que perder horas e horas e horas no médico ou no hospital. Então, isso não é justificativa. Toda mãe saudável vai querer que o seu filho, saudável até psicologicamente, vai querer que seu filho seja saudável. E para isso ela tem que investir, que na realidade ela está poupando o tempo dela, porque depois ela não vai gastar aquelas horas e horas tendo que tratar e tomando ainda algumas patologias que podem ainda estragar, atrapalhar a saúde do bebê, né? Então tem que ver que isso é um investimento em saúde, né? Então tem que ter tempo sempre. Eu costumo sempre dizer, Larissa, que a gente tem tempo para tudo que a gente quer fazer. Que na realidade o não ter tempo é que você não se dispôs a fazer aquilo. Quando você se dispõe, o tempo surge, né? Você faz uma escolha, nós vivemos de escolhas. Você escolhe não fazer aquilo e fazer aquilo outro, né? Então, tempo sempre tem para fazer as suas escolhas. Muito bem, Larissa. Tem uma frase 2 também, uma frase 2, que é exatamente sobre o que a Larissa vai falar para a gente agora. Nos bebês a pele transcende tudo, é ela o primeiro sentido, né? Então surge para a gente essa questão do toque, né? Terapeuticamente falando, o toque, ele cientificamente mesmo falando, ele vai liberar o hormônio produzido pelo hipotálamo. Ele vai liberar o neurotransmissor envolvido no controle dos movimentos, do aprendizado, do humor, das emoções, da cognição, do sono e da memória. Ele vai liberar o neurotransmissor fundamental para a percepção, que é a serotonina. Muita gente fala em serotonina, né? Não preciso de serotonina. Então, ele vai ajudar nessa formação, que é o neurotransmissor fundamental para a percepção e avaliação do meio e para a capacidade de resposta aos estímulos ambientais. E ele vai reduzir o hormônio do estresse. Então, como é que fica essa questão do tato, do contato físico e do tocar? Explica um pouquinho para a gente. Então, isso é uma questão que é muito importante. Eu acho que, acredito que o contato físico e o tato começa desde a gestação, né? Desde que o bebê está na barriga da mãe, já vai formando aquele vínculo, o toque. Quando o bebê está no útero, é onde ele tem os primeiros estímulos táteis, né? Após o 4º mês de gestação. Então, ali que ele vai ter as primeiras percepções, né? E quando ele nasce, vai ser o primeiro meio de comunicação, é um meio que... A pele é um meio de comunicação da gente, né? Serve como proteção também. Quando o bebê nasce, em muitos locais já se fazem isso, né? De colocar o bebê na pele nua da mãe também. E eu acho que esse contato é fundamental. A criança, na verdade, ela tem um certo aquecimento no útero que não tem roupa que dê. As pessoas alguém já deve ter sentido, quando às vezes você tem um certo frio, quando você não está legal, você está angustiada, você sente um certo frio que é nos ossos, não tem, você pode se agasalhar o máximo que você puder, né? Aquele frio não vai embora. Muitas pessoas devem ter vivenciado em si mesmas isso. Você tem uma angústia, uma tristeza, que aquele frio está nos ossos, você pode botar tudo que é roupa e aquele frio vai estar lá dentro. É exatamente isso, né? A criança vai ter uma necessidade de aconchego que não tem roupa, né? Se você puser roupa demais, até em vez de aconchegar, a criança vai ficar suada, vai ficar sufocada, o pulmão dela vai reagir mal, né? Vai produzir catarro por causa disso, né? O que a criança precisa é aquele calor do aconchego, né? É esse que a Larissa está tentando passar para a gente. Aquele afeto, né? Aquilo que vai esquentar.
Então, a necessidade, então vocês vão ver que em muitos hospitais já existem isso. A mãe, às vezes, nem vai logo, nem sai logo, porque a criança já é colocada ali, junto dela, e depois também faz-se muito isso, de ter o aconchego, né, que ela tinha lá dentro, no útero. E isso, na verdade, não é só a criança que tem, né? Tudo que eu falei agora há pouco sobre o tato, isso vale para um abraço. Se você der um abraço realmente, né, é complicado, né? Eu gosto muito de abraçar e as pessoas muitas vezes têm problemas com isso, né? Nem todo mundo entende o abraço como um abraço. E vocês têm um exemplo grandioso disso, que é a ama, né? Um dia eu vou mostrar para vocês a imagem da ama na Índia, vocês devem conhecer. Ela tem curado muita gente com o abraço dela, né? Ela já veio ao Brasil, foram filas enormes ali no Jardim Botânico. As pessoas, a única coisa que ela faz, ela não fala, nem nada, quer dizer, não que ela não fale, ela fala, mas nessas ocasiões, o que ela faz é abraçar as pessoas, né? Então, esse abraço é um abraço curativo. O abraço é uma coisa fundamental, é um meio de interação que transmite esse calor que eu estou tentando passar para vocês. Então, mesmo quando um filho está doente, até um animal, eu já vivenciei isso muito com meus animais, né? O que ele quer é aconchego. Você às vezes segura ele com carinho, aquele carinho forte, não é aquele carinho solto, não, sabe? Aquele carinho forte, e ali você vai passar realmente a cura, né? A cura. Tem uma coisa que eu sempre costumo dizer quando falo do contato físico. É uma reportagem que saiu já tem alguns anos, mas eu gosto de enfatizar isso, porque dá importância do contato físico, de uma mãe australiana. Não sei se você já deve ter visto essa reportagem, que ela pariu gêmeos, e aí um filho, um bebê morto. Nasceu. Eu vi, sim. Eu vi. Os médicos disseram que ele já estava morto, que não tinha muito vida. Bonito, eu vi. E aí ela não acreditou e o que ela fez? Ela pegou, tirou a roupa dele toda, desenrolou ele da toalha, botou em contato com o corpo dela, assim mesmo. E ele começou a criar vida, né? Começou a ter resposta daquilo. Eu vi isso realmente. O bebê, ela abraça, estavam os dois gêmeos juntos, né? Eu vi até um vídeo sobre isso. E ela tirou o que estava morto e ela ficou abraçada ali com ele, né? Ela não fez mais nada, ela ficou só ali abraçada com ele e a criança começou a mexer. Fica emocionada, porque a gente fala, eu mesmo, que estudo muita coisa, quando eu vejo a prática disso, eu eu porque a gente fala muita coisa que as pessoas não acreditam, acham que eu estou delirando, estou elucubrando e que não é verdade. E não é. É o que eu tenho dito para vocês, nós vivemos num paradigma que criou estigmas, criou dogmas em função do lucro. Essa é a verdade. Essa é a verdade. E não é por aí, E quem tem que resgatar isso não são os outros, é cada um de nós. Cada um de nós é que tem que abrir os olhos, né? Ganhar esse Aufklärung que Kant fala, que é o entendimento, né? Que é você começar a perceber realmente como as coisas são. Parar de pensar com a cabeça dos outros. Tanto é que eu sempre digo aqui, eu não falo para que ninguém acate o que eu digo, eu falo para que as pessoas comecem a pensar a respeito. E aí as pessoas vão descobrir que nem o Fernando Capello Gaivota, do Richard Bach, resulta, porque resulta, né? E é fantástico quando você vê alguma coisa em que você acredita, que você sabe que é verdade. E hoje em dia, para quem estuda, já pode provar muita coisa pela física quântica, pela mecânica quântica, e de repente você vê aquilo acontecer, né, na tua frente, assim. Eu acho assim muito bom, me sinto muito recompensada quando eu vejo essas coisas assim, mais práticas, né, acontecerem. Eu realmente fico feliz, né, fico muito feliz com isso. Mas foi uma boa lembrança sua, né? Eu achei, porque quem quiser pode procurar na internet informações a respeito, porque realmente isso acontece. Aí tem aquele descrente que vai dizer, não, se inventaram, isso é mentira. Não é, não é mentira. Cristo fez muitas coisas
boas, e ele mesmo disse, fareis coisas maiores do que eu faço. Né? Aí todo mundo acredita na Bíblia, mas esquece de acreditar nessas frases, só acredita nas outras. Né? Eu acho isso engraçado. Em algumas, ninguém menciona, todo mundo deixa assim de lado, mas ele disse isso, está lá escrito. Né? Então, se nós podemos fazer coisas maiores que eles, nós não estamos conseguindo nem fazer as que ele fazia, né? Então, tem gente que acredita e faz. Vocês veem o próprio Santo Agostinho, eu canso de dizer para vocês, já falei isso várias vezes, já mostrei até uma imagem dele falando isso, quer dizer, não falando isso, mas uma imagem dele com isso escrito ao lado, né? É que milagres simplesmente são fenômenos da natureza, leis da natureza que nós ainda não conhecemos. Né? Por isso achamos coisas impossíveis, mas na verdade está tudo aí ao nosso dispor. Tem que querer usar. Né? Isso vai depender do nosso esforço, da nossa força de vontade, da nossa disponibilidade. Né? Então é isso que eu estou frisando em relação à Xandala. Você ter um filho, se você tem esse conhecimento, se Deus te mandou esse acesso a essa informação, faz parte, então, da sua obrigação como mãe usá-la para que teu filho seja saudável. Né? E as pessoas encaram como obrigação pegar nele e levar ao médico. Né? E não sei se é bem por aí. Né? E por isso a gente está vendo muita criança que vive em função de remédios, se tornam adultos doentes, a gente está vendo um monte de coisa. Então, primeiro tentar o principal, que é não deixar ficar doente, ou seja, a manutenção da saúde. Eu não estou falando em prevenção, eu já falei muito isso para vocês, eu sou contra a palavra prevenção. Você usa a palavra prevenção quando você tem certeza que alguma coisa vai acontecer, e não tem que acontecer, a doença não é uma necessidade. O Dr. Deepak Chopra diz isso e eu acredito piamente nisso, entendeu? Nunca ninguém provou que é necessário ficar doente. Então, a gente tem que falar em cuidar. Xandala é cuidar. Isso sim é importante, porque quem cuida, né, mantém, conserva a saúde. Se você não fizer isso, se você não cuidar, a doença virá. Isso aí também é certo. Né? Bom, da pele, a pele, você tem mais alguma coisa para falar sobre essa coisa do contato da pele? Tem uma frase que eu acho legal, que fala assim, o bebê aprende a respeito do amor, do contato físico, ao ser amado e tocado. Né? E essa frase é bem legal, porque o bebê aprende a respeito do contato físico com a mãe, né? Porque é a primeira pessoa que ele se relaciona, né? Normalmente sim. É a mãe, o pai, né? Então, se ele não recebe isso, como é que ele vai conseguir passar isso, né? Isso é muito importante. Uma coisa que a gente tem que ter claro também, né? Uma pessoa que tenha tido uma criação difícil e tenha desenvolvido vínculos emocionais, né? É fácil de entender que ela vai ter uma tendência por limitações próprias, que eu entendo perfeitamente. A pessoa, às vezes, tem dificuldade nessa troca afetiva. Né? Então, eu acho que é uma forma, esse conhecimento é uma forma dela perceber que ela está tendo essa dificuldade nessa troca. E esse momento aí vai servir não só como um momento de cuidar do filho, mas ele também vai servir como um momento de trabalho interno da própria mãe ou da pessoa que estiver fazendo, né, para trabalhar essa sua limitação, essa sua dificuldade desse contato afetivo. Então, isso de uma certa forma vai ser uma forma dela se trabalhar a si mesmo e liberar as tensões, os traumas, as angústias que muitas vezes por problemas com os seus pais, quando era pequenininha, ou por questões de outros problemas, uma pessoa que tenha sido violentada quando foi criança, provavelmente vai ter dificuldade na hora que tiver o seu filho de ter esse contato afetivo, se não tiver sido trabalhado e já não tiver trabalhado isso. Então ali também é uma hora da pessoa se trabalhar, né? Da pessoa fazer esse trabalho interno em si mesma. Né? Aquilo ali vai ter uma dupla finalidade. Vai ter a finalidade de cuidar, né? Para que a criança tenha saúde, e vai ter uma finalidade de cura para a própria pessoa
que está fazendo. Isso é um detalhe muito importante da Chantala, que tem que ser percebido, porque muitas vezes a mãe pode ter a tendência de deixar isso de lado, mas na realidade ela está tendo dificuldade de fazer aquele contato. O problema é um problema que ela tem, por alguma coisa, por algum problema que ela teve, e que ela tem que trabalhar nela mesma, porque a vida dela realmente vai melhorar muito se ela se trabalhar nessa questão, né? Eu queria só falar mais uma coisinha sobre a questão da pele, porque, assim, às vezes eu fico impressionada como tem pessoas que não gostam de receber um toque, não gostam de ser abraçada, entendeu? Eu fico impressionada como é que ninguém gosta de receber um abraço. Aí no caso não é o que dá, eu falei. É porque ele não recebeu isso, né? Exatamente. Então na ele verdade, não gosta, acaba não gostando mesmo. Na verdade, a questão não é nem que a pessoa não goste, né? A pessoa se sente desconfortável porque está com algum trauma ali dentro que ela não trabalhou. Não conseguiu resolver. Exatamente. E aí, no caso, a Chantala, né? Aí ainda mais, aí no caso seria mais necessária ainda uma orientação de uma profissional, vai ajudar ela a desbloquear em si mesma, né? Isso vai começar a liberar. E aí no caso, eu acho que é necessário muito seria o auxílio de um profissional de preferência, se não for possível de uma pessoa, porque muitas vezes nesse processo de interação a pessoa consegue ter desbloqueios compulsivos, ela pode ter crise de choro, porque limpa. E normalmente quando essa energia de prisão que está dentro, que impede a pessoa de ter prazer num abraço, de ter prazer num contato assim, físico, de carinho, né? Isso aí às vezes ocorre um desbloqueio, então, não digo numa primeira sessão de Chantala, mas à medida que ela for fazendo na criança, depois, alguns depois de algumas sessões, vai dar de pessoa para pessoa. Ela pode ter um desbloqueio e aquilo realmente se libertar dela e ela conseguir até se curar, né, resolver o seu problema interno. E falando desses traumas, né, que você enfatizou, eu gostaria de falar, gosto sempre de falar sobre os traumas, que é um dos benefícios da Chantala, né? Que ele vai amenizar os traumas, porque às vezes o bebê nasceu com algum prematuro, ou às vezes precisou ficar na UTI neonatal, aí recebeu aquelas monte de agulhada, ficou, né? Toda traumatizada. Exatamente. E a Chantala ajuda muito nisso. E muitas vezes a mãe não interrompe a Chantala de fazer a massagem porque a criança não começa a chorar, sente um desconforto. E é ali que não pode parar. Exatamente. Porque é ali que ele está precisando, porque está com trauma. E a criança sente um desconforto porque ali já foi mexido. Então, não deve parar, não deve continuar. Isso é muito importante, eu falei um pouco sobre isso já, ela ter falado sobre isso é bom reprisar sempre. A criança que você começa a mexer e ela começa a ter esse desconforto, é exatamente aquela que mais precisa, porque ali, você já conhece esse termo, nos orientais, né, medicina oriental, ela usa o termo de energia perversa. Aquela energia está bloqueada naquele ponto e ela tem que ser colocada para cima. A energia tem que fluir em todo o nosso corpo. Se a energia não flui, alguma coisa vai acontecer de muito ruim, muito ruim. 6 meses antes, no mínimo, pode até ser mais, qualquer doença que se instala já está aparecendo lá dentro, só que ninguém percebe. Por isso, muitas vezes, ela estava tão bem, de repente surgiu com isso. Não estava, não estava. Né? Eu garanto que se fosse fazer um doim pelo corpo, um chiado, você ia ter um monte de lugar doendo. E se a pessoa tivesse mexido naqueles locais, não ia ter aquela doença depois. Essa é a questão. Vocês têm que entender que é que nem um cano, os canos, imagina o sistema hidráulico da casa de vocês. Né? Vocês têm uma casa com um monte de cano carregando a água. De repente, um cano entupiu.
Aquele cano entupido, ele não entupiu de todo, ficou passando pouca aguinha. E vai passando, e vai passando. Às vezes ele fica meses daquele jeito e de repente a água para, né? Se aquele cano tivesse sido limpo antes, a água não teria parado e não teria causado um problema enorme. É exatamente assim que funcionam os canais do nosso corpo. Em Ayurveda se chama escrotas, todos os canais do nosso corpo, né? Então, o que acontece? Aquele canal ali onde a criança está sentindo a dor, ou até nós mesmos, isso funciona para nós do mesmo jeito, né? Mas a criança tem a questão, da minha experiência mesmo, eu digo, a criança é muito mais sensível, né? Até mesmo o resultado na criança é muito mais imediato. Se você, numa pessoa adulta, você tem dor numa certa região que você está precisando liberar energia, você precisa fazer a tua massagem para você liberar a energia ali e você vai resolver o seu problema. Você vai demorar um tempinho até resolver isso. A criança, você faz e logo você vê os resultados. O processo é muito rápido, muito rápido. Então, basta a mãe ter carinho, né? E outra coisa que eu acho fundamental é não ter pena. Pena de quê? A criança está sendo curada, a criança está sendo tratada. O alívio que ela vai ter depois, a satisfação que ela vai ter depois, a alegria que ela vai ter depois, coitada se você deixar ela como ela está. Não você fazer e limpar ela, né? É que nem você tá sujo, imundo, caiu numa poça de lama, né? Aí a pessoa vai te dar banho e diz, coitada, tô te limpando. Não tem cabimento, gente. Não tem. Só acha isso quem não entende o que está acontecendo, né? Você vai ficar alegre de poder estar lavando, você vai ficar alegre de poder estar limpando, e aí você vai limpar aquela sujeira toda e a criança vai ficar muito satisfeita, você vai ficar livre daquela lama toda. É a mesma ideia, é o mesmo raciocínio, né? Eu fiz uma outra imagem para a gente clarear um pouco isso que a gente está falando também, que é a imagem 6, que fala sobre essa questão do carinho, né? E isso causa muito problema. Às vezes uma pessoa diz, eu faço Shantala, mas meu filho ficou doente. Não fez, né? Não fez Shantala, fez carinho. Então, Shantala não é só carinho. Shantala é muito mais que carinho. Se tiver, aí tem a questão, tem que ter o toque certo, e aí a Larissa vai falar pra gente, a pressão certa, a Larissa também vai falar, e no caso ensinar também, né? E a intenção e a entrega. Não adianta você fazer, né, a Shantala. Essa aí, antes de eu continuar, deixa eu falar, essa é a minha netinha Lara, né? Que é filha da Sandra, que esteve aqui no programa. Ela tá aí, tá recebendo Shantala, né? Nessa hora aí ela estava deitadinha e a mãe estava fazendo Shantala nela. Então a questão da entrega e da intenção. Você está com o filho, vamos supor, está fazendo Shantala, e você está fazendo e você tem que se esvaziar. Não adianta você fazer a Shantala, né? Que aí vai ser carinho. Se você fizer Shantala pensando nas compras que você tem que fazer, passando nos lugares que você tem que ir, é carinho. Agora, se você fizer a Shantala pensando ou esvaziando a sua mente ou pensando em coisas boas, aí sim vai ser um suporte àquelas outros 2 itens que a Larissa vai falar pra gente, tá? E que no caso, se a pessoa que fizer um curso com ela vai aprender exatamente essa questão do toque certo, a pressão certa, né? Que é para limpar. Tô falando, não é carinho. Mas a questão também do esvaziar, né? E a questão da intenção. Se você está fazendo Shantala numa criança que está com problema de saúde, você não vai fazer Shantala e aí ela sentiu um pouquinho de dor quando você passou e você fica pensando naquela dor, não. Você faz mais devagar e vai aumentando a pressão até que aquilo ali vai limpando e a criança vai suportando melhor. E enquanto você está fazendo isso, você está pensando coisas boas para aquela criança. Você está atraindo bons fluidos, você pode pensar um mantra, né? Depende, pode até rezar uma oração, uma pessoa pode fazer isso, né? Pode rezar um mantra constante, pode rezar uma oração, pode ser uma Ave Maria, pode ser um Pai Nosso, pode esvaziar a mente, pode cantar uma música alegre. Isso vai influenciar no que você está fazendo, e muito, né? A mãe fica fazendo, ai meu Deus, ele está sentindo dor, aí ele vai sentir mais dor ainda, né? Vai ser muito pior. Né?
Então, tem que haver essa segurança interna, você ter consciência do que você está fazendo e sabendo que ali você está fazendo melhor. E aí você vai usar o carinho para sentir o quanto você pode até limpar aquele ponto, e aí você vai ver que você vai poder botar a pressão certa e a criança não vai sentir dor. Aquilo vai ser uma coisa agradável. Muitas crianças sorriem o tempo todo, né, Laís? Você tem essa experiência? Sim. Né? Fala um pouquinho sobre isso pra gente, né? Da importância do toque certo, da pressão certa. Que isso você passa para as mães ali, né? Essa questão do toque certo, da pressão, está muito ligado ao diálogo tônico, né? Aí é que entra o diálogo tônico, né? Que na hora de fazer a massagem não é fazer carinho. Carinho é outra coisa. Carinho é muito bom também, é muito bom fazer carícia. Mas a massagem tem um certo tônus, a intenção, tem um certo ritmo também. Daqui a pouco a gente vai mostrar aquele vídeo da Chantala fazendo. E está destacando que quando ela disse dar curso ou dar atendimento pessoal, não é para ter mãe sozinha, não. É para mãe com o neném, com o filhote, isso. Que aí ela vai mostrar ali mesmo como é. A mãe vai perceber. Por isso a minha nora na primeira foto, os grupos, eles apesar de já saberem fazer, tinham sempre assessoria de uma profissional que dizia, olha, aquilo ali pode melhorar aquilo, que ia orientando, né? Então isso tudo que a gente está falando que ela ensina é com a presença do neném junto, né? Sim, aí o diálogo tônico é assim, a mãe, para fazer a massagem, a mãe tem que estar relaxada e pensando em coisas boas mesmo, como a Maria Madalena falou, para poder passar uma energia boa para o bebê. Porque se a mãe tá se sentindo mal, não tá bem, ou não tá num dia muito bom, aquilo vai passar aquilo pro bebê, o bebê não vai receber a massagem da forma que tem que ser feita. Recebida. Né? Recebida de uma forma legal, assim, e proveitosa, né? Então, para a mãe fazer a massagem, ela tem que estar muito relaxada. Então, tudo, até quando o bebê tá dentro da barriga, eu falo que a mãe tem que estar bem para poder passar uma boa energia pro bebê até dentro da barriga. Se a mãe tá nervosa, tá com medo, o bebê vai ficar com medo. E na hora da massagem é a mesma coisa. E o bebê sente a forma do toque da mão da mãe. Ele percebe direitinho quando a mãe tá bem ou quando a mãe não tá bem. Por isso que às vezes o bebê começa a chorar porque tá vendo que aquilo ali não tá bom. E às vezes o problema é a mãe que não conseguiu. Tá então, relaxada. Seria até uma forma de usar aquele momento, a própria mãe, para ser um momento de relaxamento, para ela mesma também, né? Para ela mesma, isso. É importante que na hora da massagem o bebê assim, seja num ambiente calmo, tranquilo, sem interrupções de campainha, telefone, desliga tudo e dá totalmente atenção para o bebê. Né? E na hora da massagem, a interação da mãe com o bebê vai ser através dos olhos e das mãos. Não é para ficar conversando com o bebê. Isso. É muito importante a gente não conversar, para ele poder receber bem a massagem. Tem que estimular um contato realmente muito mais íntimo, na verdade. Muito mais íntimo. Entendeu? Então, a linguagem não é verbal. Né? A linguagem vai pelo tato e pelo olhar também. Né? Como ela falou, isso é muito importante. E falando no diálogo tônico ainda, uma coisa que é muito importante, que acontece muito, até às vezes tá em algum restaurante, tem uma mãe amamentando o filho, a amamentação também, o bebê também vai estar se comunicando com a mãe. Então é importante também, a mãe quando amamenta o filho, tá tendo essa interação com o olhar do bebê, porque às vezes o bebê tá lá mamando, até ele mesmo tá procurando olhar para ela. E às vezes a mãe tá no telefone. E ele tá no telefone ou tá conversando com alguém.
Tem que ter essa comunicação, é muito importante. Um dia no programa você me falou isso, me lembrou, eu lembrei do celular porque é um perigo. Eu vou mostrar para vocês algumas fotos de coisas que o uso de celular já tem feito em crianças, feridas inclusive. É uma coisa muito ruim para a saúde, né? A parte energética que tem do celular, a interferência que tem é muito grande, mas isso falando outra ocasião. Quando você quiser, a gente de repente que agora o filme Eu acho que pode o 2, o filme 2, que ela vai mostrar aqui pra gente. Mostra aqui, você trouxe o teu filme, né? Eu trouxe o filme. Aqui, ó. Aí nós vamos passar uma introdução a ele para vocês terem bem noção do que é isso, né? Então, o vídeo 2, por favor. Vocês vão poder ver, né, na verdade, uma mãe em ação. Esse é um filme que a Ground fez no lançamento desse vídeo. Bom, eu acho que esse vídeo foi bom para vocês perceberem, principalmente, que há um certo, que ele falou, um tônus na massagem. Tônus, né? A mãe, primeiro aquela questão que eu falei, vocês veem, ela está sempre sorrindo, né? Você vê, é só olhar para ela. Essa é a Chantala que apareceu para a gente, é ela a Chantala que eu contei a história no começo do filme, do programa. E vocês veem que ela está bem, né? Ela tá, vamos dizer, sentindo ela mesma um bem-estar muito grande de estar fazendo aquilo. E, obviamente, é isso que ela vai passar para o neném, né? E há uma tonicidade no que ela faz, né? É essa tonicidade que vai limpar todos os canais energéticos e vai fazer com que a criança, vocês viram, a criança extremamente saudável, né? E era uma pessoa extremamente pobre, né? Ela foi vista na rua daquele jeito, fazendo, né? Então, vocês percebam que a saúde ali vinha do fluir energético bem, a energia fluindo bem daquela criança, né? Nós temos uma imagenzinha, a imagem 7, para a gente reforçar os benefícios da Chantala, né? Ela vai regular a temperatura corporal, vai aumentar o vínculo com a mãe, vai acalmar a criança, vai aumentar a imunidade da criança, estabilizar a respiração do bebê, diminuir tensões musculares, vai aliviar as cólicas, vai proporcionar mais segurança, uma criança vai se transformar num adulto seguro de si, né? E com bastante autoconfiança. Vai ter sono tranquilo, vai ajudar no desenvolvimento emocional e ajudar no desenvolvimento psicomotor, né? Mesmo porque, pelo que a Larissa falou antes, vocês veem que há uma interferência, inclusive, nas tensões musculares. A criança vai ser uma criança tranquila. À medida que você mexer com a tonicidade dela, ela vai ser uma criança tranquila, vai ajudar também no desenvolvimento celular, ou seja, as células vão se desenvolver de uma forma positiva e não patológica. Não vai ter tendência, aumentando também a imunidade, a pegar infecções, nada, né? Vai ser uma criança saudável, com todos os órgãos funcionando como deveria. Bom, e a criança dificilmente vai ficar doente. Exatamente. Entendeu? Quer dizer, esse seria aquele cuidar que eu tanto falo, que evita que a doença se instale. Nós vimos na Chantala fazendo, e é uma outra coisa, porque
tem que haver alguma coisa, não é necessário, pode ser feito sem, naturalmente, mas se houver um óleo para ajudar, né, Larissa? Isso, vai ajudar. Ajuda, né? Então nós temos... Deslizar a mão. Isso, vai ser bastante... Vai ser bom, né? Usar o óleo, né? Nós temos aí 2 óleos, primeiro, a figura 8, que as pessoas podem usar, que seria o óleo de coco e o óleo de amêndoas doces. É a outra imagem, por favor, imagem 8. Frisando que o óleo de coco, esses que ela colocou aí são os melhores, porque você às vezes compra um óleo de coco que não é puro, está cheio de aditivos químicos e está todo misturado. Então, o que acontece? Eu não sei se você sabe, mas uma pessoa pode até ser envenenada através da pele, né? A pele, ela absorve tudo. Então, se você não usar um óleo de coco de boa qualidade, né, isso vale para qualquer coisa que você use numa criança ou até num adulto, você pode provocar problemas na pele. Então, no caso, esses 2 são de boa qualidade. O Copra é excelente qualidade, eles só fazem isso, só mexem com óleo de coco e tem uns outros produtos de coco também. E as outras 2 possibilidades seriam as 2 possibilidades que são usadas na Índia. O óleo de gergelim natural, não o torrado, que tem óleo de gergelim torrado. É o óleo de gergelim natural. Essa marca Sésamo, ela é muito boa também, ela é pura. E o ghee. Ghee eu vou num programa ensinar vocês, eu já prometi e vou ensinar vocês a fazer o ghee, que é a manteiga clarificada. Mas existem, muitos lugares naturais existem para vender. Mas é fácil ser feito em casa, eu vou ensinar. A questão, tanto o óleo de gergelim quanto o ghee, eles são usados inclusive no adulto, nos tratamentos ayurvédicos. Eles são extremamente usados e provocam curas fantásticas, né? Inclusive cura de problemas em olhos usando-se o ghee, né? E cura de outros problemas de outros tipos usando-se o óleo de gergelim. Ele é muito usado no Ayurveda e lá, no caso, as populações mais pobres na Índia que fazem, é o cotidiano deles fazerem essa massagem, que lá não se chama Chantala, lá é o normal deles, né? Quando as crianças nascem, eles têm a tendência maior a usar o ghee, porque é uma coisa comum na alimentação de todo mundo. Então, existe uma maior tendência. Você quer falar alguma coisa para a gente sobre essa questão do uso do óleo? Como é que... O óleo, a gente pode usar ele, aquecer ele, né? Ah, sim. Botei até uma outra imagem, a imagem 10, de uma sugestão, do difusor. Eu tinha esquecido isso. Isso. Entendeu? Essa é uma forma, pode aquecer de outra forma também, né? Ou bota no sol, Ou então, ou em quem quiser, banho-maria. isso é uma coisa que eu, mesmo para o óleo do uso de gergelim, vou falar num programa para vocês também, o uso de gergelim, até para a estética da gente, eu tenho um difusor desses no banheiro, que você pode botar o óleo ali em cima, né? E acende um pouquinho a vela, ele fica morninho para você usar, até na sua estética pessoal, né? Ou até na cura de algum problema de pele que você tem, né? Normalmente se passa no corpo todo, mesmo sem problema, para evitar exatamente a questão do cuidar, né? Então, uma sugestão também que é prática é o difusor, o uso do difusor para poder manter o óleo aquecido. Você não precisa, você tem que ter cuidado, que você não deixa aquela vela acesa o tempo todo, porque muitas vezes o óleo atinge uma certa temperatura, principalmente no caso do bebê, né? Ele pode ficar quente demais. Então, você tem que usar bem a tua mão, como se você passa uma na outra para atingir uma certa temperatura ideal para o... E tomar muito cuidado também para não deixar muito perto do bebê, porque às vezes bate o pé, às vezes pode queimar o bebê. Isso, ter isso é importante. um certo cuidado com isso. Isso. E nunca botar os óleos em potes de plástico. Geralmente é melhor em vidro ou pedra-sabão. O ideal é pedra-sabão. Pedra-sabão? Pedra-sabão. Que é mais difícil de virar, né? Entendi.
Agora, uma questão nisso aí é o que eu falei, você pode acender a velinha, pode esquentar o óleo e aí depois você apaga a vela, né? Que além de não provocar o risco, como a Larissa muito bem lembrou, né? O óleo fica já naquela temperatura e se mantém, né? O óleo não esfria rápido assim. É melhor do que você não só correr o risco de uma queimadura, de virar qualquer coisa, e também de não superaquecer o óleo, né? Então, é legal você esquenta e apaga, e ali já está estando na temperatura boa, a temperatura ela se mantém. Bom, nós vamos passar agora um vídeo da Larissa, né? Vamos passar. E depois eu vou passar uma imagem com os dados da Larissa, para quem tiver contato, eu vou colocar no Facebook também. Ganesha Sharanam Sharanam Ganesha Ganesha Sharanam Sharanam Ganesha Ganesha Sharanam Sharanam Ganesha Ganesha Sharanam Sharanam Ganesha Gangam Ganapati Sharanam Ganesha Gangam Ganapati Sharanam Ganesha Gangam Ganapati Sharanam Ganesha Gangam Ganapati Sharanam Ganesha Ganesha Sharanam Sharanam Ganesha Ganesha Sharanam Sharanam Ganesha Ganesha Sharanam Sharanam Ganesha Gangam Ganapati Sharanam Ganesha Gangam Ganapati Sharanam Ganesha Gangam Ganapati Sharanam Ganesha Gangam Ganapati Sharanam Ganesha Jai Ganesha Jaya Jaya Gananatha Jai Ganesha Jaya Jaya Gananatha. Bom, você ia falar alguma coisa sobre o choro do bebê, né? Isso, que voltando lá na questão do contato físico, né, o choro do bebê, né, por que os bebês choram tanto? Se eles estão bem alimentados, se eles não estão com frio, aí porque tem mães que ficam muito assim preocupadas, né? Poxa, mas por que o meu bebê está chorando tanto? E é a questão do contato físico mesmo. Às vezes o bebê está chorando porque às vezes ele está precisando de um abraço, de um contato com a mãe, ou de um colo de mãe, né? Então, e muitas mães, eu ouço muito mães falarem assim, o bebê está chorando muito, eu não vou ficar pegando ele toda hora para não mimar o bebê. Há uma diferença entre você mimar e você pegar toda hora e você fazer. Quando o bebê muitas vezes chora e você diz, ele está agasalhado, não está com frio. Às vezes é aquilo que eu falei lá atrás. Ele não está com aquele frio externo, mas ele está com aquele frio lá dentro. Está carente de afeto. Está carente. Então, é muito diferente o mimo e você pegar toda hora e ficar balançando, de você dar essa coisa diferente. É muito diferente. Ali você não está dando mimo. Você está suprindo aquela necessidade interna de afeto. E realmente, ficar mimando sempre o neném não é uma coisa boa, mas isso não é mimar. Isso é muito diferente, né? É uma coisa bem diferente mesmo. A necessidade é que vocês consigam perceber isso com clareza, né? Vamos passar aqui uma imagem da Larissa com os dados dela, para quem tiver interesse. Eu vou colocar essa imagem também no Facebook, para quem quiser. Tem aí o Facebook dela, ela tem também no Facebook a página Chantala, um toque de amor e carinho, né? Quem quiser é só entrar no Facebook e procurar a página Chantala, um toque de amor e carinho. Ela tem também o e-mail dela aí, laripassos e @yahoo.com.br. E tem os telefones dela, que é o 97928-2562, que é um telefone TIM com DDD 21 do Rio, e tem o telefone 999139191, que é um Oi DDD 24 de Petrópolis.
Então, quem se interessar pode entrar em contato com ela, ela faz atendimentos individuais e também no dia 6 de outubro, no dia 8 de outubro, né? Isso. Ela vai dar um curso de extensão em Chantala, na Faculdade de Medicina de Petrópolis, na FASE. Né? As inscrições são até o dia 6 de outubro. O horário vai ser no dia 8 de outubro, das 2h30 às 5h30. Né? E o investimento é R$ 85,00, é uma quarta-feira. E com os bebês, quem não tiver, leva como é que é? Uma boneca. Leva uma boneca para treinar a prática. Na boneca, entendeu? Mas se a mãe for com seu neném, ou um pai, não obrigatoriamente precisa ser a mãe, né? Pode ser um pai ou até uma outra pessoa, ou né? algum outro parente, pode ser a avó ou alguma babá. Eu acho bem legal também. O importante é que é melhor a criança ter, né? E alguém ter esse aprendizado de modo que possa fazer na criança do que não ter, né? Isso aí é importante. Então, se a criança fica muito com uma babá, de repente é a babá que pode aprender e pode fazer isso. Não existe problema, né? Muitas vezes a babá fica o dia inteiro com uma criança, então é uma opção também. É isso. importante falar assim, quem for levar boneca, não levar aquelas bonecas de plástico, aquelas com aquele corpinho de pano. Porque é mais fácil de massagear. É mais molinho. Mais fácil de aprender. De aprender também, e aprende a técnica correta. Na outra boneca que fica mais acessível. Bom, eu queria agradecer a Larissa pela presença dela. Vamos ver se ela volta aqui mostrando na prática como é que se faz, né? E nós já vamos ter uma experiência dessa no próximo programa. Na próxima programa, nós vamos ter aqui de volta o Luiz Almeida, o professor Luiz, vai vir aqui. Eu já entrevistei ele há muitos programas atrás, né? E ele é um excelente professor de yoga. Eu conheço ele há muitos anos, ele é extremamente conceituado, é um professor realmente que eu posso indicar. Eu sou chata para isso, mas eu não tenho que ser competente, e ele realmente é competente. E ele vai mostrar para a gente, vai fazer uma aula para vocês aqui, uma prática de yoga aqui, ensinar para vocês algumas coisas e vai ensinar um pouco de meditação, vai fazer uma prática, como se fosse uma aula mesmo de meditação aqui no estúdio na próxima sexta-feira, né? Então, nós aguardamos vocês na sexta-feira para a nossa aula prática de yoga e de meditação. E eu agradeço, Larissa. Vamos ver se de repente você dá uma aula prática mais para frente. Vamos ver, sim, eu agradeço certeza. Os seus ensinamentos aqui, passar essas coisas todas boas para a gente. Também agradeço muito você, Maria Madalena. Muito obrigada pela oportunidade. Você que ensinou muito para a gente. E eu vou voltar aqui sim, vou voltar para mostrar na prática. Isso eu acho que vai ser legal, porque vocês vão ver, né? As pessoas que não tiverem possibilidade de ir ter o atendimento, de formarem um grupo com a assessoria da Larissa, ou até de fazer o curso, de repente vão ter uma ajuda aqui direta no programa, né? Então, estamos terminando por agora o nosso programa, né? Contamos sempre com vocês e os nossos horários são o programa ao vivo, sextas-feiras, a 13h, logo após o programa Cidade e Comunidade, do Roberto Costa. Nós temos 2 reprises oficiais. Uma segunda-feira, às 15h, 15h, e outras quartas-feiras, às 5h, às 17h. As perguntas podem ser feitas através do e-mail sintonizandosaude@hotmail.com.br ou através do Facebook. Vocês podem entrar lá no Facebook e procurarem Sintonizando Saúde. Se vocês curtirem a nossa página, vocês vão ter acesso sempre às nossas atualizações. Entrem também na página da Larissa, curtam a página da Larissa, para vocês também terem acesso às atualizações dela. E ainda podem tirar dúvidas através de telefones 2237-0720 ou 2242-9991. Para quem não tiver acesso à internet ou para quem gostar de escrever, pode escrever a sua cartinha e deixar aqui na emissora. Ou então, coloca no correio e envia para cá. Rua Dom Pedro I, 477, CEP 25 610 020. Bom, o programa pode ser assistido pela TV Vila Imperial, canal 19, ou através do site da emissora,
www.tvvilaimperial.com.br. Vocês também podem entrar no site no Facebook da emissora, e lá através do Facebook vocês podem curtir a página TV Imperial e assistir através dos dispositivos móveis de vocês. Eu esqueci de falar antes disso, também lembrar vocês que quem tiver interesse na babosa, né, na babosa que é feita, já vem pronta, com babosa, mel e geleia real, babosa é o aloe vera. Então já tem a bebida pronta para consumo, vocês podem entrar em contato pelo telefone 2237-0720, ou então quem tiver interesse no Lota. O Lota, que é o higienizador nasal, que eu já fiz um programa explicando para vocês dos benefícios, ou então o higienizador lingual, né? Também vocês podem ligar para 2237-0720, que nós temos esses produtos. Bom, por hoje é só. Muito obrigada, foi muito bom estar com vocês, foi muito bom estar com você aqui, Larissa. Paz, alegria, saúde e bem a todos. Now if you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name, I'll be there in a hurry.